Queridos, a paz, a graça e a misericórdia do Senhor seja com a sua vida. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que temos de estar na casa do nosso Senhor, em especial poder ministrar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar meditando nos versos de 13 a 20 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, e vai tratar exatamente de louvor e ação de graças. Que você possa ficar com sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uso dessa palavra ao longo de toda a ministração. Nesses versículos, querido, o apóstolo Paulo, ele continua a expressar a sua preocupação, uma preocupação amorosa com os tessalonicenses. Isso ele já revelou na primeira parte do capítulo 2, mas agora, ele vai falar sobre a aceitação da palavra de Deus pelos tessalonicenses, porque nós vamos observar que os tessalonicenses, eles abraçaram a palavra trazida, ministrada pelo apóstolo e pelos seus colaboradores, e isso em meio à perseguição. Não foram momentos de alegria em que Paulo esteve ministrando a palavra, foi durante um período de perseguição. E aí nós poderíamos dividir esses versos do capítulo 2, do verso 13 até o verso 20, da seguinte forma: o verso 13, ele vai falar sobre a Bíblia, a palavra viva de Deus. No verso 14 a 16, nós vamos estar falando sobre o sofrimento que é causado pela fé em Cristo. Nos versos 17 e 18, Paulo vai falar sobre a guerra espiritual com Satanás. E no versos 19 e 20, nós vamos falar sobre a fé e as recompensas futuras. Temos aí esse desafio para até o final do culto conseguirmos vencer todos esses assuntos. É claro que você pode e deve se aprofundar neles, primeiro, lendo a palavra do Senhor. Medite nas Sagradas Escrituras. E aí, você pode revisar também, assistindo novamente essa pregação no nosso canal. Bom, vamos começar então com o versículo 13. Você vai poder acompanhar aí, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. No cerne deste versículo está a natureza e o caráter da Bíblia, como a palavra viva de Deus. Amados, sem este livro, como a palavra de Deus, nós não teríamos uma mensagem real, uma mensagem divina, teríamos apenas tão somente mensagens de homens, estaríamos à mercê da nossa própria sorte, com ideias efêmeras, passageiras, voláteis, humanas. Seria apenas a opinião de um homem contra a de outro. Seria apenas, querido, uma estatística, seria apenas uma forma de interpretar, e essa interpretação poderia ser distorcida em favor de uma causa ou de interesses egoístas. É por isso que nós precisamos primar em defender esta palavra como palavra de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo o fará nesse versículo em especial. A Bíblia, como a palavra viva de Deus, ela é transformadora, quando os homens a estudam, a pregam e a aplicam em suas vidas, porque não adianta simplesmente eu me deter em estudar a palavra, se não aplicá-la, se não vivê-la. Os crentes de Tessalônica diz aí que eles receberam de nossa parte a palavra de Deus. Aqueles irmãos receberam a palavra que foi ministrada pelo apóstolo Paulo e pelos seus colaboradores. Sem isso,
eles acabariam pregando o que na realidade seria a opinião de homens, heresia. É por esse motivo que Paulo exorta a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 15 da sua segunda carta: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós, e aí abra aqui um parêntese, nós pastores, presbíteros, líderes, precisamos manejar corretamente a palavra da verdade, mas também cada crente, cada homem e mulher alcançado pelo poder transformador do Evangelho, precisa manejar bem essa palavra. É muito comum nos nossos dias a gente ver as pessoas manejando muito bem o seu celular. Meu Deus, como o povo domina essa tecnologia! Mas como dominamos tão pouco a palavra do Senhor. Precisamos entender esse sentido de manejar corretamente, que Paulo escreve aqui. E quando a gente vai lá nos originais gregos, a gente vai perceber que o sentido de manejar corretamente é transmiti-la sem desvio, sem erro, sem acréscimo. John Stott, um pastor e teólogo britânico, ele comenta: se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, então saia de um estudo superficial e desleixado. Precisamos encontrar tempo para penetrar no texto até que ele entregue seus tesouros. Somente quando tivermos absorvido sua mensagem, poderemos compartilhá-la com segurança com os outros. Queridos, nós precisamos deixar a superficialidade. Imagina só, você ser convidado para visitar um amigo seu, e naquele dia ele abrir as portas da sua casa e dizer: olha, na minha área de lazer tem uma piscina maravilhosa, tem lá uma piscina para criança, e tem uma piscina que é uma piscina que você fique à vontade aí. E aí você, ao invés de tomar banho na piscina de adultos, você fica lá tomando banho na piscina de criança. Tem pessoas que estão assim, não conseguem mergulhar profundamente nas verdades desse tesouro que é a palavra de Deus. Como diz Paulo, ficam se alimentando apenas de leite espiritual, porque não conseguem se alimentar do alimento sólido. Precisamos, queridos, entender que não é uma questão de tempo, não é simplesmente o tempo que você reserva para ler ou estudar, mas de compromisso com as Escrituras, com a seriedade, determinação, desejo de vivê-la, para que esta palavra atue de forma transformadora na sua vida. Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não vejo mudança na minha vida. É porque você não está meditando na palavra de Deus, ela simplesmente está indo e saindo, ela não está realizando mudança, que é isso que ela pretende fazer nas nossas vidas. Nós fechamos o nosso coração. É como se nós estivéssemos lendo simplesmente um jornal ou assistindo um noticiário. Precisamos nos deliciar na palavra de Deus. É isso que aqueles cristãos lá de Tessalônica o fizeram. A Bíblia, queridos, não é uma palavra dos homens. Os homens foram meramente instrumentos de Deus para a transmissão da sua mensagem. Foram canal do Senhor. Precisamos entender isso, queridos. Precisamos entender a importância de estudar a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele declara: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e aqui vale ressaltar, homem e mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não é para má obra, é boa, coisa boa. E aqui Paulo faz 3 afirmações que são importantes para nós. A primeira é que a Escritura, toda ela, é inspirada. E aí a gente vê Paulo falando da sua extensão. É por isso que nós não concordamos, é por isso que nós não aceitamos, é por isso que nós refutamos, rejeitamos aqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não! A Bíblia é a palavra de Deus. A sua extensão é plena. Inclui toda a Bíblia em todas as suas palavras. Mas não somente isso. Há um autor da inspiração, ela diz que ela é inspirada por Deus. Há uma origem, a origem não é humana, é o Senhor, é o resultado próprio da respiração de Deus. A palavra tem esse sentido, o respirar de Deus. Mas não somente isso, a Bíblia também ela é útil, diz aqui o propósito. É útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, essa é a grande verdade que nós precisamos apreender e aplicar nas nossas vidas. Valorizar as Sagradas Escrituras. Eu sou de um tempo que era muito comum as pessoas comprarem dos camelôs aquelas Bíblias grandes, né? Toda desenhadas, com gravuras, e ainda criança, a mãezinha tinha o hábito de, na estante, bem na entrada da casa, ela abria a Bíblia no Salmo 90 e Salmo 91, era quase que um amuleto para ela, né? Uma proteção da casa. Queridos, hoje nós precisamos ter essa palavra guardada nas nossas vidas, nós precisamos meditar nela, como diz o salmista, dia e noite, noite e dia. Precisamos nos deliciar, que ela seja como favos de mel em nossa boca. Mas voltando aqui ao versículo 13, nós observamos um testemunho marcante na vida daqueles crentes tessalonicenses. Diz que a palavra de Deus atua com eficácia em vocês, os que creem. Aquela palavra atuava, quer dizer, ela realizava um propósito na vida daqueles irmãos. E esse propósito, esse agir da palavra de Deus, era com eficácia, era algo positivo, era algo que trazia resultados, e bons resultados. Mas não somente isso, não era com qualquer um que essa palavra acontecia dessa forma, era com os que criam. Isso me lembra a declaração de Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse último domingo, o pastor Zezinho estava falando, pregando aqui, lá em João 3,16, e ele falava exatamente sobre aqueles que creem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer. A nossa crença, a nossa confiança precisa estar depositada no Senhor. E essa palavra que foi ministrada àqueles crentes em Tessalônica é exatamente para os que creem, não é simplesmente para aqueles que estão sendo membro de igreja, para aqueles que têm carteirinha.
Eu vou para a igreja porque meu pai vai, me obriga a ir. Eu vou para a igreja porque não tem outra programação e eu tenho que ocupar meu tempo. Eu vou para a igreja porque eu comprei uma roupa nova e eu preciso que alguém veja e possa me elogiar. Eu vou para a igreja. Qual é o motivo que você está na casa do Senhor adorando ao Todo-Poderoso? Aqueles irmãos o faziam porque eles criam em Deus. E a palavra diz que essa palavra, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, ela tem todo esse poder, porque é a palavra de Deus. Amados, nós precisamos, por isso que nós iniciamos esse culto, com o Salmo 51, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus misericórdia, nos arrependendo dos nossos pecados, adentrando a presença de Deus com mãos limpas, coração puro, porque reconhecemos que somos miseráveis pecadores, e essa palavra, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então não adianta eu querer maquiar o pecado, não adianta eu querer camuflar o erro, porque essa palavra o identifica, essa palavra o confronta. Foi isso que aconteceu com Davi, a palavra o confrontou. Pastor, mas foi o profeta Natan. Sim, está aqui a palavra de Deus nos confrontando também, para que possamos, queridos, entender como nós estamos e nos voltarmos para Deus, para sermos crentes fiéis ao Senhor. Os que creem são objeto de mudança promovida por esta palavra, como a gente observa no Salmo 119, que em seus versos mostra a esperança, a força, o avivamento, a perseverança que são encontradas na palavra de Deus. Mas nós, queridos, sabemos que onde quer que a palavra de Deus seja pregada, inevitavelmente haverá oposição. Porém, a adversidade pode trazer agradecimento e alegria. O apóstolo Paulo testemunha que com toda a oposição à pregação da palavra de Deus, porque ele foi escorraçado da cidade de Filipos, porque estava pregando, levou uma surra de varas naquela cidade, e vai para Tessalônica, e novamente em Tessalônica ele é perseguido, e precisa sair à noite, às escondidas. Havia perseguição, mas também a palavra de Deus diz que havia agradecimento e alegria por tudo aquilo que o Senhor estava operando na sua igreja, porque os crentes se multiplicavam, o Senhor alcançava vidas, a igreja era edificada. É por isso que o Salmo 126, verso 5 diz: os que semeiam em lágrimas, ceifarão com alegria. Às vezes, amados, nós nos sentimos abatidos porque somos rechaçados do trabalho devido ao nosso testemunho de cristão, porque não partilhamos da forma vergonhosa com que muitos tratam, por exemplo, os valores da família, como alguns tratam os valores no seu relacionamento entre pais e filhos. Mas, queridos, é preferível nós mantermos o nosso padrão cristão, a nos dobrarmos aos padrões deste mundo, que são tão destrutivos, e que vão totalmente contrários, em oposição à palavra de Deus. Na época atual, em que as igrejas estão se enchendo de novidades, copiando os valores do presente século, e o mundo aumentou a sua oposição aos valores do cristianismo, é uma alegria ver que ainda há aqueles que creem.
é uma fonte de alegria para mim como pastor dessa igreja, e para todos os pastores e toda a liderança, estar diante de cristãos que assumiram o compromisso de estar na casa do Senhor, de se reunir para ouvir a palavra de Deus, porque talvez, se fosse para participar de alguma outra celebração do mundo, uma festa, talvez nós tivéssemos aqui milhares de pessoas, milhares não, porque não comporta a igreja. Outro dia eu estava assistindo um documentário falando de mega shows que acontecem, e as multidões, as aglomerações, não precisa nem de mega show. Outro dia aqui mesmo, na beira-mar, os jovens marcaram uma reunião nesse período de isolamento que não podia ter, estavam lá. Queridos, isso se repete não só aqui em Fortaleza, mas em várias partes do Brasil e do mundo. Infelizmente, quando é para uma noitada, uma balada, uma programação onde rola droga, bebida, sexo livre, não faltam aqueles que vão atrás da onda. Essa é a realidade do mundo, mas não pode ser a realidade da igreja. Eu me sinto exultante por estar diante de vocês que acreditam no Evangelho, nas boas novas de salvação, que Cristo é perdoador dos nossos pecados. Vocês, como os irmãos tessalonicenses e os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares, receberam a palavra escrita por Paulo, mas não é mais a palavra de Paulo, é a palavra de Deus. Você está recebendo o maior de todos os presentes. Quantos irmãos em Cristo, em países onde não lhes é permitido o acesso à Bíblia Sagrada, teriam a alegria de poder ter em suas mãos, pelo menos o Novo Testamento, ou parte dele. E nós às vezes temos mais de uma Bíblia dentro das nossas casas, e não fazemos uso delas. Eu oro para que vocês recebam com fé, e valorizem a palavra, agarrem-se a ela, e creiam nas suas verdades, porque a palavra de Deus efetivamente transformará suas vidas, e os abençoará. Infelizmente, queridos, isso nem sempre é uma unanimidade, a palavra de Deus também é rejeitada, e nós mesmos fazemos isso, quando ignoramos parte das escrituras que não gostamos. Ah, pastor, eu não gosto muito de ler essa parte não, porque Deus tem uma palavra muito dura, às vezes é muita exortação, eu gosto mais daquelas coisas assim, de promessa, né? Aquelas passagens que Deus está prometendo as bênçãos, aí eu gosto, mas quando Deus está exortando, pastor, isso aí é para minha mulher, essa parte de exortação é para ela, a promessa é para mim. Queridos, precisamos entender que toda a palavra de Deus é inspirada, e é para as nossas vidas. Nós precisamos, amados, entender que as verdades das Escrituras, elas precisam nos alcançar. Alguns afirmam que a palavra de Deus é descartável, porque ela foi escrita por homens, feita por homens, é uma mensagem concebida por clérigos espertalhões para enganar os crentes e os supersticiosos, para ludibriar os inocentes. Foi assim que os inimigos de Paulo a definiram, foi assim que os inimigos de Jesus também o fizeram, e Jesus diz: errais por não conhecerdes as Escrituras. Mas diferentemente desses céticos, desses incrédulos, você sabe que Paulo foi expulso de Filipos, de Tessalônica, por estar impregnado da palavra de Deus, e por anunciá-la com fervor. Ah, queridos, quantas coisas nós compartilhamos nas nossas redes sociais, quantas mensagens nós replicamos, coisas que não edificam, pelo contrário, traz de contenda, divisão, ódio. Como seria bom se nós partilhássemos a palavra de Deus. É por isso que no momento em que
Paulo, ele tem um encontro com Jesus, aquele que fora no passado Saulo, perseguidor da igreja. Jesus, ao encontrar Paulo, ele diz: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Às vezes, querido, nós gostamos de um evangelho açucarado, de um evangelho onde só fale de vitória, é bênção. Hoje, principalmente, os louvores estão muito nessa linha. A gente só vê as pessoas decretando, determinando, e a gente não quer pagar mais o preço de anunciar a palavra de Deus, a gente não quer mais pagar o preço de um compromisso, de uma vida santa aos pés do Senhor, a gente não quer mais pagar o preço de aguardar a volta de Jesus, porque o que vale é o aqui e o agora, é o padrão do mundo para a igreja. O próprio Cristo foi perseguido, mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Queridos, a perseguição é uma marca da igreja. Se você for analisar a história da igreja, você vai ver que sempre aconteceu perseguição. Ocorreram momentos de calmaria, sim, mas na sua maior parte era perseguição. Mas quanto maior era a perseguição, maior era a bênção do Senhor na sua igreja, mais o povo era edificado, maior era o avivamento realizado no meio da igreja. Às vezes a gente passa tanto tempo de bonança, que a gente perde a noção da caminhada com o Senhor. E os padrões do mundo adentram as nossas vidas, adentram a igreja. Essa perseguição, queridos, ela vai ser enfatizada nos versos 14 a 20 do capítulo 2. Eu queria convidá-lo a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Queridos, nesses versos, nós podemos delinear o tema do sofrimento ou da perseguição. Nos versos 14 e 16, nós vemos a certeza da vida. A certeza na vida de qualquer cristão é o fato de sofrer por causa da fé em Cristo. Em algum momento haverá algum tipo de perseguição, quer seja na nossa família, quer seja no nosso trabalho, na escola. Nós sofreremos algum tipo de discriminação, de perseguição. Nos versos 17 e 18, há a continuidade desse sofrimento. Só que agora, Paulo indica a causa desse sofrimento. E a luta, e a batalha que nós passamos, se deve à ação satânica. Satanás. Nos versos 19 e 20, Paulo vai tratar do sofrimento do ponto de vista da nossa capacidade de perseverar. E a nossa perseverança se deve à nossa fé. A nossa fé em nós aguardarmos as recompensas que nos estão prometidas pelo Senhor.
quando estaremos eternamente na sua presença. As Escrituras, queridos, abordam o sofrimento de várias maneiras, mas parece que o objetivo quase sempre é de confortar, é de dar coragem para continuar, em vez de parar e estagnar. Quando o sofrimento, quando a perseguição vem à sua vida, não é para você simplesmente parar na jornada, parar no caminho. Talvez isso já tenha passado na sua mente, talvez isso você pensou, diante das dificuldades que você já viveu ou está vivendo. Ah, pastor, você não sabe as lutas que eu estou passando no meu trabalho, como está sendo difícil, como está sendo difícil o meu casamento. Mas queridos, você não é o primeiro, você não é a primeira. Muitos antes de vocês já viveram essa realidade e encontraram na palavra de Deus a fortaleza e a vitória para os momentos de perseguição. É isso que Paulo está dizendo. E que essa perseguição, ela não é gratuita, ela não acontece simplesmente porque Deus quer te machucar, porque Deus quer te moer, não. Essa perseguição acontece para promover o nosso crescimento, para edificar a nossa fé, para transformar as nossas vidas, para mudar os nossos valores e prioridades, para remover a impureza, para demonstrar o poder de Deus nas nossas vidas, para aumentar o nosso testemunho para os homens e para os anjos. Não é algo gratuito, mas sempre há um propósito divino também no sofrimento e na perseguição. Paulo diz que os crentes tessalonicenses tornaram-se imitadores dos crentes da Judéia, mas essa imitação não era no sentido de que eles copiaram as coisas boas que estavam acontecendo lá na Judéia, não. Vamos copiar a forma como os irmãos ofertam, porque lá eles trazem tudo que eles têm e entregam aos pés dos apóstolos. Não foi essa a imitação. Vamos imitar os crentes da Judéia, porque eles escolheram homens idôneos para servir as mesas das viúvas. Não foi essa a imitação. Paulo diz que eles imitaram no sofrimento. Quem é que quer imitar coisa que traz algum prejuízo? Não, a gente só quer imitar coisas que tragam satisfação nas nossas vidas. Mas aqueles irmãos se tornaram imitadores, tornaram-se semelhantes. Esse é o sentido lá da palavra. Havia perseguição na igreja em Tessalônica, e essa perseguição não estava acontecendo de fora, eram os próprios tessalonicenses, gentios, que moravam na cidade, que começaram a perseguir a igreja. Talvez essa seja a sua realidade. Às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o patrão, às vezes é um colega da escola, um professor, alguém que não entende, que não aceita a sua postura. Queridos, Paulo está exortando aqueles irmãos a perseverarem, a serem imitadores, até mesmo no sofrimento. Talvez os crentes tessalonicenses tenham ficado surpresos e extremamente magoados, porque seus próprios compatriotas os estavam perseguindo. E aí Paulo, para confortá-los, vai lembrá-los que essa realidade acontecia lá na Judéia. Eles não eram os únicos que estavam passando por momentos de luta. Queridos, nós não somos os únicos a vivermos momentos de crise. Eu sei que ninguém gosta de viver momentos de dificuldade na sua vida. A gente gosta de estar bem, com saúde, com prosperidade. Mas em algum momento, queridos, algo difícil poderá nos alcançar. E quando isso acontecer, precisamos estar confortados no Senhor, saber que até mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Isso nos lembra, queridos, que não importa aonde vamos, nós passaremos por
tipo de perseguição, porque Satanás é o Deus deste mundo, e ele se opõe ao Evangelho e aos cristãos, e fará tudo para frustrar a mensagem da palavra de Deus. Quais as características daquela igreja, daqueles que perseguiam a igreja? A palavra de Deus diz aqui no verso 5, que eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Paulo vai dizer que aqueles que perseguiam a igreja desagradavam a Deus. Quem persegue a igreja não está agradando a Deus, às vezes é um instrumento de Deus, mas desagradam ao Senhor, porque estão tocando na menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Paulo garantiu àqueles crentes tessalonicenses que eles estavam do lado de Deus. O nosso lado é mais forte, é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Nós não podemos esquecer isso. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É por isso que a vitória é nossa. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Deus vivo. Paulo garantiu a esses crentes que eles não eram culpados. Às vezes, queridos, quando nós enfrentamos perseguição, luta, achamos que somos nós o motivo daquilo não está dando certo, que a derrota está sendo algo nas nossas vidas. Essa era a mentalidade dos judeus. Foi isso que eles disseram quando encontraram aquele cego de nascença. Quem foi que pecou? Foi ele? Foram seus pais? Não. Precisamos entender, amados, que Deus tem nos usado como instrumentos para a edificação de vida. Deus tem te colocado como sal, como luz, aonde você se encontra. E você realmente tem um papel importante, fundamental, para ser testemunha do Deus vivo, aonde Ele te colocou, ser uma atalaia do Todo-Poderoso. Aqueles homens, eles eram hostis a todos, não apenas a Deus, mas a todos os outros homens. E aí é a grande diferença da igreja. A palavra de Deus diz que nós devemos ter paz com todos os homens quando possível. A paz precisa ser uma marca registrada do povo de Deus. Mas no verso 16, a palavra do Senhor diz que há uma consequência para esses que desagradam o coração do Senhor. A palavra de Deus diz que eles vão sempre completando a medida dos seus pecados, e sobre eles, finalmente, veio a ira. Deus permite que eles continuem perseguindo a igreja. Deus permite que eles façam o povo de Deus sofrer, para que seja completada a medida dos seus pecados. E aí eu me lembro daqueles povos que habitavam lá as terras de Canaã. Deus havia prometido aquelas terras para o povo de Israel, mas ainda não tinha chegado o tempo do limite, para que aqueles povos fossem exterminados. Deus ainda estava tolerando, aceitando. Queridos, haverá um tempo em que Deus vai dar um basta a toda maldade, a todo pecado. É quando completará a medida dos seus pecados, e aí virá a ira do Todo-Poderoso. Deus derramará da sua ira. Mas graças a Deus, queridos, porque nós temos a segurança prometida na palavra de Deus, que Deus preserva a sua igreja dessa ira. A ira de Deus, amados, ela é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E Paulo diz que por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Ah, queridos, isso nada mais é do que o pecado. O pecado de um coração endurecido que se opõe a Deus e a sua palavra. E o resultado disso, como diz Paulo aqui nessa carta, é a ira de Deus. Não se engane,
a ira de Deus virá, mas graças a Deus, Jesus nos livra desta ira que está por vir, porque Cristo morreu por nós. Paulo lá em Romanos diz que Deus mostra seu amor por nós, porque enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele nos amou primeiro. Nós não somos merecedores de estarmos na presença do Senhor. Nós não somos merecedores de sermos chamados seus escravos, quanto mais sermos chamados de filhos. Mas por amor, Ele nos chama de filhos. Que grande amor é esse amor de Deus. Um dos grandes valores da igreja local é estarmos juntos em tempos de dificuldade. Eu lembro aqui de momentos, queridos, que nós atravessamos crises, de irmãos que estavam passando por grandes problemas, e a igreja se juntou para abençoar aquele irmão. Eu lembro de tempos em que nós nos unimos aqui para ajudar na reforma dessa igreja, e pessoas que às vezes saíam do seu trabalho e vinham direto pintar as paredes da igreja. Quantos não se comprometeram, e têm se comprometido não só com a questão física, mas com o reino de Deus, de pregar, de sair num sábado à tarde, deixar a comodidade do seu lar, para ir anunciar o evangelho em alguma comunidade. Amados, um dos grandes valores da igreja é exatamente esse. Nós não podemos esquecer disso. Foi quando Elias se isolou dos outros israelitas, que ele ficou desanimado e quis desistir. Esse foi um dos motivos pelos quais Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica, para encorajar os crentes. Um santo solitário é muito vulnerável aos ataques de Satanás. É por isso que nós precisamos uns dos outros nas batalhas da vida. Satanás, queridos, ele vai sempre procurar matar, roubar, destruir. É isso que a gente vê aqui quando Paulo diz que ele foi impedido por Satanás. Nós não sabemos que impedimento foi esse, que oposição foi essa, se foi uma doença, se foi alguém em especial que o impediu, mas certamente foi um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Em outras passagens, Paulo, ele já manifestou o desejo de visitar os irmãos, mas em especial nessa carta, ele diz que foi impedido pela ação de Satanás. Qualquer que tenha sido o obstáculo imediato e visível, o que nos interessa é que Paulo atribuiu esse obstáculo a Satanás. Mas amados, mesmo que Paulo tenha sido impedido de fazer essa visita aos crentes de Tessalônica, ele não parou de realizar a obra de Deus. Às vezes, amado, nós encontramos um obstáculo na nossa vida, e isso nos faz paralisar. E o que Paulo está dizendo aqui: olha, irmãos, eu fui impedido sim, mas eu não fiquei paralisado, eu continuei fazendo a obra de Deus em outros lugares. É isso que Paulo está nos mostrando. Satanás, queridos, ele vai inspirar indiferença aonde deveria haver entusiasmo. Ele vai influenciar os homens a se oporem ao avanço da palavra de Deus. Ele vai criticar, ridicularizar o que é bom e verdadeiro. Ele vai levar os homens a uma oposição ao que é certo, sob diversos pretextos, mas nós não poderemos nos curvar aos ditames de Satanás. Sabe por quê? Porque a integridade do caráter pessoal de cada um dos santos é que deve ser preservado. Veja o caso de Jó. Mesmo diante de tudo que ele passou, de todo o sofrimento, ele permaneceu firme e fiel nos caminhos do Senhor. O que é que tem te feito abdicar da presença de Deus? O que é que tem feito você abandonar os caminhos do Senhor? É algo que o mundo tem te oferecido? São as lutas que você tem passado? Queridos, a gente vai ver na história da igreja, que quando as pessoas se deixam vencer
pelas obras malignas, eles são destruídos. Quem não se lembra de Coré, quem não se lembra de Acã? Mas aqueles que perseveraram, como Esdras e Neemias, mesmo com toda a afronta de Sambalate e Tobias, que queria destruí-los, eles foram vencedores, porque o Senhor estava com eles. O Senhor é contigo. Por maiores que sejam aqueles que se levantem contra você, por maior que seja o Golias que venha à tua presença, o Senhor o derrubará, porque o Senhor é contigo. Mas há, queridos, uma última verdade, nos versos 19 e 20, a palavra de Deus mostra que Paulo faz vários questionamentos aqui, e esses questionamentos, eles têm um propósito, de dizer que aqueles irmãos, a vida daqueles irmãos era o testemunho da sua maior alegria. Sabe qual é a maior alegria do pastor? Ah, pastor, deve ser ver os dízimos entrando na tesouraria da igreja. Ah, pastor, deve ser ver a casa cheia. Não, queridos, a maior alegria do pastor é poder ver vidas sendo edificadas, vidas sendo libertas, vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, e dele saber que ele é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Esse é o maior prazer daquele que foi alcançado e chamado por Deus para servir no santo ministério. Mas além do horizonte do tempo, Paulo, que estava distante daqueles irmãos, mas além do olhar ansioso de Paulo por rever aqueles irmãos, ele lança seu olhar não apenas na temporalidade, não apenas diante daquilo que ele pode ainda reencontrá-los, mas ele contempla a eternidade. Ele sabe que mesmo que ele não volte a ver aqueles irmãos, ele estará eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso, na companhia daqueles a quem ele anunciou essas verdades. Outro dia eu estava anunciando a palavra de Deus e falando do meu testemunho acerca de 2 homens que foram um exemplo na minha vida ministerial. Pastor Eunice Cortez, da Igreja Presbiteriana da Aldeota, e o presbítero Horácio Alves de Macedo, da Igreja Assembleia de Deus lá em Antônio Bezerra. Esses 2 homens foram um exemplo para mim, os 2 já descansam no Senhor, mas eu tenho certeza, queridos, que um dia eu estarei na eternidade e reencontrarei com os 2. Essa é a segurança que nós temos, amados, que o mundo não conhece, o mundo não pode nos dar. Esses são valores que são valores da igreja, são valores seus, e é isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos: olha, confiem, aguardem, vocês têm a eternidade como presente de Deus para as suas vidas, e não somente isso, Paulo está dizendo: olha, vocês vão ter recompensas, vocês não são salvos pelas obras, vocês são salvos para as obras, e pela fidelidade de vocês, vocês serão recompensados. Vocês receberão galardões, vocês são salvos sim, mas a fidelidade de vocês vai fazer a diferença na hora de receber os galardões. Amados, a nossa caminhada com Deus exige compromisso, fidelidade, entrega, vida no altar. Nós não podemos viver a vida cristã de uma forma leviana, de qualquer jeito. Nós precisamos encarar o Evangelho como o maior bem precioso das nossas vidas. É como aquela parábola de Jesus, que um homem vai caminhando no campo e encontra um tesouro, e ele vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque ali está o seu tesouro. O seu maior tesouro é o Senhor. Qual tem sido a sua prioridade? Você tem feito como aqueles crentes lá de Tessalônica, sabendo que a sua maior riqueza é o Senhor, que a sua esperança está garantida na sua palavra, que Deus tem prometido para você coisas que o mundo não conhece, jamais vai conhecer, mas que são promessas para a sua vida? Se você tem essa segurança,
Se você tem essa esperança, fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus.